artistas promovem um ciclo de conversa sobre um país fraturado. A gente vai conversar agora com a Fernanda Azevedo, atriz e pesquisadora teatral, mestre em teatro pela Unesp, integrante do Coletivo Comum, professora da Escola Livre de Teatro de Santo André. Olá, Fernanda, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos e todas. Um prazer estar aqui de novo. Igualmente. Vamos falar agora também com o Fernando Quinas, ele que é diretor e pesquisador teatral, tem doutorado na Universidade Sorbonne Nouvelle Paris, foi professor de artes cênicas da Unesp, fundou e dirige a Kiwi Companhia de Teatro, Coletivo Comum. Olá, Fernando, seja bem-vindo também, bom dia. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Bom, gente, nesse Brasil aí fraturado, né, como diz bem aí o ciclo, a gente tem a iniciativa de vocês, artistas da QI Companhia de Teatro, Coletivo Comum, que fazem essa série de conversas sobre temas aí da atualidade, artística, cultural, política, com foco aí na realidade brasileira, que hoje vive um pandemônio dentro da pandemia, né, gente? Agora vocês são uma força da resistência, a gente já de cara agradece, e para vocês não falta inspiração, né? A gente sabe que a primeira conversa desse ciclo foi a contribuição do dramaturgo Bertolt Brecht para a compreensão aí do fascismo brasileiro. Ele que produziu aí muito material sobre o fascismo no mundo. Quem começa a falar sobre essa contribuição muito bacana já nessa primeira conversa? Quem começa? Acho que pode ser o Fernando. Tudo bem, Fernando? Pode ser? Ok, pode ser. Então, a gente fez, Marilu, uma proposta de um ciclo com 4 encontros, e que a gente já pode falar rapidamente daqui a pouco quais são, mas o primeiro deles, você tem razão de destacar aí assim, a figura do Brecht, porque ele ficou mais de 15 anos no exílio. Né? Ele foi obrigado a sair da Alemanha por causa do nazismo, em 1933, assim que o Hitler vira chanceler. Né? Ele percebeu que não tinha mais nenhuma condição de ficar no país, porque, e isso eu acho que você destacou aí bem, porque a cultura acabou virando um campo de batalha. Né? Virou um objeto de disputa. Né? É claro que o nazismo se espalhou em todas as áreas, né? da economia, a educação, enfim, não é? A todas as esferas sociais, mas a cultura teve uma centralidade muito importante nesse período aí, né? Como, aliás, teve no fascismo italiano também, com Mussolini, não é? Quer dizer, era um lugar onde se disputava narrativas. Então, de fato, a gente resolveu abrir esse ciclo convidando o Tércio. O Tércio é uma figura, um pesquisador do Brecht aqui no Brasil, trabalha na Universidade de São Paulo, no Departamento de Letras, e está estudando o Brecht, mas para entender o Brasil. Então, eu acho que talvez aí seja uma contribuição que a gente tentou dar. Claro, assim, é inicial ainda essa conversa, né? Mas é pensar o que a experiência do Brecht na Alemanha, depois, passando 15 anos no exílio, por causa, né, de um modelo de sociedade autoritário, como foi o nazismo, né, e violentíssimo, como a gente sabe, né, o que essas experiências, os escritos dele, não só os escritos artísticos, digamos assim, né, as peças que são mais conhecidas, mas também os escritos teóricos deles foram importantes na época e ainda pode, enfim, dar alguma perspectiva para a gente não é, de reflexão e talvez de caminhos de ação para hoje em dia, né? Exato. E aí a gente pode acessar pelo YouTube, não é isso? Já está lá arquivadinho. Sim, Está já está disponível. já A Fer tá, tá sabe melhor que disponível. eu, é. Tá no YouTube da companhia. É importante a gente faz a conversa pelo Facebook, as pessoas podem participar, é muito interessante, a gente recebe perguntas na hora, comentários. E depois a gente deixa disponível no YouTube, justamente porque a nossa ideia sempre foi, né, com todos os trabalhos da companhia, fazer com que esses materiais possam ser multiplicados e sirvam para outras pessoas, para outras companhias, para a gente que é da arte, para a gente que não é da arte, o que, aliás, é bem o espírito do Brecht também, né, essa ideia de que arte e sociedade são intrinsecamente ligadas, né, arte e política. Então, essa ideia de ficar disponível no YouTube é isso, para que possa ser multiplicado, para que a gente possa fazer outros debates. A ideia nossa, inclusive, como grupo, é continuar a conversa com o Tércio, chamar algumas pessoas para essa conversa, enfim. Mas é mais do que um grupo de estudo, né? A nossa ideia é que esse seja um grupo de ação mesmo, da gente pensar em como agir
sobre a sociedade à luz desses pensadores, dessas pensadoras, de pessoas que podem nos ajudar a entender o mundo que a gente está vivendo. E é impressionante como o trabalho do Brecht é atual, né? Se faz atual hoje em dia, né? Exato, quer dizer, é importantíssimo estudo, né? Toda essa questão aí da intelectualidade fundamental, principalmente hoje em dia, mas também a ação. É isso que eu acho interessante que vocês já estão querendo exatamente colocar ou de forma virtual, quer dizer, que agora a resistência está no virtual, né? Olha, Também. eu acho que em parte sim, viu, Manilu? A gente tem que pensar também a transição desse momento de confinamento, né? Todos nós, né? Assim, a gente, menos a Fernanda, que agora está fora de casa, mas eu acho que é meio raro essa experiência aí. Em geral, a gente está em casa, como você também, trabalhando de casa, mas a gente precisa começar a pensar a transição também, né, para os espaços, dos nossos espaços, né, os espaços de cultura, de arte, de cultura, os centros culturais, as casas de cultura, os teatros, né, os teatros aqui da cidade de São Paulo, que estão muito abandonados por causa da administração atual também, né, e com vários problemas, né, os teatros dos céus, por exemplo, né, os teatros distritais, assim, que é duras penas tentam manter uma programação. Então, a ideia é ficar neste campo, mas também recuperar os nossos espaços. Que deu um probleminha assim de som, né? Se você quiser repetir esse finalzinho, Fernando. Deixa eu ver se foi o meu microfone aqui, tá melhor agora? Já está ótimo, tá ótimo. Eu estava só tentando assim, salientar essa ideia de que a gente está nos espaços virtuais, né, como esse que a gente está agora, e a gente fez uma ou outra atividade pela internet, mas que é importante recuperar os espaços da arte e da cultura, né? Todos esses equipamentos culturais importantes que existem, gente que faz teatro na rua, voltar a fazer o teatro de rua. Então, eu acho que essa transição aí, ela está sendo pensada desde agora, não é? Claro que a gente tem que respeitar, por enquanto, todas as questões sanitárias que são essenciais. Não, e também os espaços da rua em si, né, das manifestações de rua, né, acho que a gente teve um exemplo disso aí no último período, com os antifascistas, com os movimentos sociais saindo às ruas, então eu acho que é um momento de muito cuidado ainda, a gente não tem a menor ilusão de que o vírus foi embora, de que a gente não... Pelo contrário, os cuidados são necessários, eu acho que é uma atitude importante ter esses cuidados, justamente que é uma atitude não negacionista. No entanto, o espaço das ruas sempre foi o espaço do povo, né, das pessoas poderem se manifestar, então, digamos que o nosso setor da cultura, da esquerda, tem que também estar na rua se manifestando. Então, a gente participou também de algumas dessas manifestações, intervenções urbanas. Agora mesmo, no 7 de setembro, nós estávamos numa intervenção urbana, num antidesfile do 7 de setembro, e isso tudo eu acho que é muito importante. Esse espaço das ruas não pode ficar para a extrema-direita, a gente tem que encontrar formas de ocupar esse espaço também, né? Então, por isso que eu digo, a gente está... Pensamento e ação andam juntas, né? A tal da praxis, né? Que tão proposta, inclusive pelo Brecht, né? Enfim, e entender o mundo que a gente... E aí a ideia desse ciclo é justamente a gente conseguir entender, compreender, discutir, debater coletivamente quais serão as nossas estratégias, dentro justamente desse momento de uma organização da extrema-direita na política do Brasil, né? Muito bem. Agora, no próximo sábado, o tema é Fascismo à Brasileira e o Papel das Esquerdas, com o professor de Filosofia da USP, Vladimir Safatli, né, que também é artista, ele é músico, compositor, ativista político. Vai ser importante essa contribuição do Safatli, que também parece que participou aí desse ato aí contra os desfiles, né, de 7 de setembro, não é isso? É verdade. A gente teve nessa questão junto. E o Vladimir, eu não sei se é o meu microfone aqui de novo, o Vladimir tem, eu acho, se dedicado, assim como poucos, talvez, há mais de 10 anos, há mais de uma década, a pensar não só o papel dos intelectuais,
né, enfim, né, do campo universitário, acadêmico na política, mas pensar a política como um todo no país. Tem publicado muito sobre isso, tem feito intervenções públicas, né, ocupa espaços como na Folha de São Paulo durante muito tempo, depois no El País, e acho que é uma contribuição, digamos assim, contundente para pensar o país, né, com uma certa radicalidade que talvez, bom, eu não tenho dúvida, né, mas no mínimo talvez seja necessária agora, né? Então, por isso que a gente chamou ele. Provavelmente a gente discuta o que foi as tentativas do fascismo no Brasil com o integralismo, lá, né, Plínio Salgado, lá mais para o começo do século passado, né, os anos 30 especialmente, mas também para pensar especialmente o Brasil de hoje, né? Eu já aproveito, Marilu, não sei se eu estou me adiantando aqui, mas os dois últimos encontros, a gente não vai falar especificamente do fascismo, mas a gente volta a um tema que é muito importante, inclusive para você, eu sei, para os meios de comunicação, né, que não são os hegemônicos, os majoritários. A gente vai discutir a indústria cultural, mas a indústria cultural sob o ponto de vista do agronegócio, né, numa perspectiva crítica, com a Ana Chan, que é uma militante muito importante do MST, do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, né, que vai ser o terceiro encontro. E o quarto, a gente discute especificamente a questão dos meios de comunicação. Eu até estou, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, não sei se o pessoal vai ver, mas... Só completando com a Helena Martins, que também é uma integrante do Intervozes. Eu ia mostrar justamente o livro dela. Helena Martins publicou um livro pela Expressão Popular, que também é uma editora que anda na contramão aí não é, do padrão, digamos, mais conservador, que tem tomado conta do Brasil, e ela escreveu Comunicações em Tempos de Crise. Esse plural acho que já é importante do título do livro dela, né? Então esse é o quarto encontro. Na frente para a gente ver, Fernando. Veja isso. Que legal, assim, só para ter uma ideia, né, enfim, para as pessoas saberem, afasta só um pouquinho, para a gente ver o título também, aí, perfeito, não, mas continue, só porque a gente também está na TV, né, na TVT, a gente além da rádio, mas diga lá, Fernando. Eu estou fazendo aqui o garoto propaganda para o livro, mas é porque é um material muito bom, porque ele tem uma dimensão, digamos assim, didática, mesmo pedagógica, ele volta lá antes do Getúlio Vargas, para contar os primórdios mesmo do que virou a radiodifusão brasileira e, sobretudo, depois a televisão. E entra mais no final do livro também nas questões de internet, né? Então, assim, tem tanto um panorama histórico como um panorama crítico do que é a concentração dos meios de comunicação no Brasil, né? A gente é uma companhia de teatro, mas para nós não tem como não passar por esses assuntos todos, né? Então, a gente vai do fascismo, né, com esses dois primeiros encontros, ao agronegócio, à indústria cultural manipulada e assim como um objeto de disputa, como eu estava falando antes do agronegócio, e chega nas telecomunicações, né, e nesse imenso problema que é a gente não ter feito uma reforma nesse campo, né, dos meios de comunicação de massa no Brasil. Exato, aproveitando esse gancho teu, Fernando, passo para a Fernanda também, e depois se você quiser comentar, falando do papel das esquerdas, né? Porque a gente teve aí um governo progressista, a gente não mexeu, né, nessa questão, enfim, dos meios de comunicação, rádios comunitárias, etc. A gente não mexeu, né? O governo não mexeu. E o papel das esquerdas hoje, que é inclusive o tema, né, também do SAFAP, junto aí com o fascismo brasileira. Como é que vocês veem hoje, né, o papel das esquerdas? Eu ia completar o que o Fernando estava falando e, de certa forma, também acho que serve como resposta aí para vocês, mas, assim, uma das coisas que eu acho importantes é que a gente ocupe esses veículos de comunicação, né? A gente encontre formas de ocupá-lo. De falar com as pessoas que não necessariamente estão no nosso campo, né? O que falta para a gente talvez seja isso. A gente tem que encontrar, assim, a narrativa que foi construída contra a história, a narrativa das fake news, ela é muito poderosa, né? E com os novos veículos de comunicação, digamos que ela se espraia com muita rapidez. Ela entra na casa das pessoas, ela faz parte da vida das pessoas com muita rapidez. Então, uma das nossas tarefas seria de voltar a falar com as pessoas que a gente não consegue atingir. É claro, isso é muito difícil, porque estamos falando aí de uma indústria das comunicações, o teatro
tem uma potência, mas a cultura nos últimos anos vem sendo cada vez mais precarizada. Então, assim, todo projeto, o que a gente diz que não temos um projeto de Estado para a cultura, né? Tanto no nível federal, quanto estadual, quanto municipal. Isso, não, a gente tem um projeto, que é o projeto de enfraquecimento, de destruição do pensamento crítico através da arte e da cultura, que não é de hoje e que agora, enfim, aí eu não tenho nem o que dizer sobre o que está acontecendo desde o governo Temer, né? Destruição total. Então, a gente tem que reativar esses veículos de comunicação. Isso, assim, isso é a forma, né? O conteúdo, eu acho que é o que a gente pode entrar agora também. Mas uma das formas seria essa. Eu queria dizer que uma das integrantes da nossa companhia, por exemplo, a Beatriz Caló, ela montou, junto com uma outra amiga nossa, parceira de trabalho, de militância, o Agitcast, que é, é um podcast de ação e propaganda, né, de prop. Então, assim, é isso, a gente está entrando nesses veículos para tentar falar com as pessoas, mas eu acho que você está colocando, assim, o papel da esquerda hoje, assim, eu vou deixar para o Fernando continuar para não dominar muito a palavra, mas eu acho que chegou o momento da gente entender as nossas propostas com um pouco mais de radicalidade. Radicalidade, que eu digo, tem a ver com a palavra raiz, né? Voltar para as raízes do que realmente são propostas para se viver numa sociedade mais digna, com justiça social, com igualdade de direitos. Então, me parece que a gente não foi a fundo em todas essas propostas, assim, e talvez seja um momento da gente se reorganizar, realmente pensando em como que estruturalmente a gente vai conseguir, né, efetivamente abalar com algumas alguns paradigmas e algumas das formas de funcionamento da nossa sociedade. É claro, é quase uma fantasia você pensar que a gente vai conseguir isso nesse momento, mas a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer, e aí a gente tem que fazer mesmo, é derrubar esse governo. É impossível, cada dia que eu leio as notícias, a cada dia que eu vejo o jornal televisivo, eu falo, isso não é possível, esse governo tem que cair, esse é um governo da morte, e da morte mesmo, literal. Então, assim, a primeira coisa é que com fascismo não se conversa, não tem papo, não tem diálogo. E o que a gente está vendo é uma parte, digamos, das classes dominantes, classes médias, classes altas e das classes dominantes em especial, achando que existe um diálogo com esse governo. Então, assim, eu acho que esse é o ponto número 0, digamos assim. Eu não sei, acho que o Fernando pode continuar. Diga lá, Fernando. Papel das esquerdas. Eu só acrescentaria a ideia que, de fato, nos últimos períodos aí, 10, 15 anos, algumas opções foram feitas pensando na conciliação, na possibilidade da conciliação, né, na ideia de ganha-ganha, né, que todos os setores podem ganhar ao mesmo tempo. Eu acho que o que aconteceu no país é uma resposta concreta, não é só uma visão ideológica, né, sobre o que a gente viveu, digamos assim, a confirmação de que erros importantes foram cometidos, né, e todo mundo tem que pensar sobre eles, porque quem mais sofre é um pouco, né, aí na linha do que a Fernanda está falando, é a imensa maioria das pessoas. Quer dizer, o que está acontecendo agora na Amazônia, eu acho que daqui a anos é que a gente está percebendo desde já, mas as coisas vão ficar muito mais graves. Não é? O ar irrespirável, teve um dia que, eu acho que as pessoas se lembram disso, que o céu de São Paulo ficou escuro. Quer dizer, essa não é assim, é algo concreto e também metafórico da escuridão que está tomando conta do país. Então, é óbvio que a direita, a extrema-direita, tem uma responsabilidade enorme nisso, mas a gente que tem um projeto diferente de sociedade, tem que fazer também o nosso balanço, não é? E pensar o que a gente não conseguiu fazer. Não é? A gente falou agora há pouco dos meios de comunicação, né? Por exemplo, é uma das áreas, mas a gente podia falar da reforma agrária, e como a gente vai estar com uma pessoa do MST, isso também vai ser debatido.
não é? A gente pode falar de outras ações importantes que não foram colocadas em prática, mesmo no campo cultural, né? Muitas coisas avançaram, mas, digamos, estruturalmente se caminhou muito pouco, não é? Então, vários projetos foram rapidamente desmontados, como a Fernanda falou, já a partir do Temer, né? Aliás, até no governo anterior mesmo, a gente teve alguns desmontes, né? No último governo progressista, como você estava falando. Então, de fato, a gente tem que fazer um balanço importante, assim, com muita tranquilidade, mas também com muita firmeza, eu acho, né? E eu acho que tem muita gente disposta a fazer isso, felizmente, inclusive porque a gente está numa das maiores crises que a gente já viveu, né, desde 64. Perfeito. Agora a gente já chegou no final aqui da nossa conversa e como é que as pessoas podem acessar o ciclo de conversa sobre um país fraturado? Vamos dar o endereço aí eletrônico para o pessoal acompanhar o Safatli neste sábado às 5 da tarde, não é isso? E depois Isso. É pelo Facebook Coletivo Comum, tudo junto, né? Facebook /Coletivo Comum, pela nossa página. Então, para acessar e para assistir ao vivo, fazer as perguntas, é por ali. E em seguida, depois do debate, a gente coloca no nosso canal de YouTube, que também é Kiwi Companhia de Teatro /Coletivo Comum. Então, mas a gente chama a atenção para que as pessoas que puderem realmente participem da conversa, porque esse é um momento bacana para a gente, quanto mais coletivo for, melhor, né? Claro, a gente tem uma série de perguntas já para fazer para o Vladimir, mas é muito bacana porque chegam intervenções assim que às vezes levam a conversa para outros caminhos que a gente não tinha nem imaginado. Então é importante que as pessoas participem, vai ser um prazer receber todos e todas nesse bate-papo, e também só dizer que esse ciclo, ele também alimenta o nosso novo projeto. A gente está com um projeto novo artístico, que chama Os Grandes Vulcões, em que a gente vai discutir geopolítica, enfim, e a questão do imperialismo, do neocolonialismo, todas essas questões estão embutidas aí. Você sabe que a gente só escolhe temas assim fáceis, né? Tranquilo, né, Marilu? Já percebi. Não, e a gente já tem outra pauta aí, os grandes vulcões, já adorei só o nome, sensacional. A gente volta a se falar, tá bom, gente? Sabe o que é Os Grandes Vulcões? É uma frase, um verso de um poema do Pablo Neruda. Já estou dando como em primeira mão essa informação. Que ótimo, maravilha. Vamos conversar assim, viu, gente? Hoje foi o dia da Fernanda e Fernanda, né? Muito obrigada aqui a Fernanda Azevedo e o Fernando Quinas, eles que são também integrantes do Coletivo Comum da Kiwi Companhia de Teatro. Muitíssimo obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada a vocês. Um abraço grande, força e fora Bolsonaro. Bora. Obrigado, Marilu, pelo convite. Até lá. Valeu, beijo, até mais. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.